Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, eu lhes desejo os mais sinceros votos de paz e bem. Este é o 6º encontro desta proposta que a catequese tem feito para que vocês tenham oportunidade de, em família, realizar aquilo que é próprio da família, que é a educação na fé. Retomar, quem sabe, hábitos de sentar à mesa com os filhos para falar de Deus, para conversar sobre a fé. Isto, apesar de todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, tristezas, incertezas, apesar de todo o lado ruim que a pandemia nos trouxe, isso é uma coisa boa, é um fruto bom. Então que a gente possa aproveitar deste fruto. E eu louvo a Deus por vocês que estão realizando esses encontros, que estão assumindo esse propósito, e tenho certeza que os frutos virão, frutos muito bons na vida de vocês. O tema de hoje, deste 6º encontro, é a família que educa através do amor. Ou seja, a família que educa, isso é ponto pacificado, ninguém pode duvidar disso. É a família quem educa, não é o Estado, não é a escola, não é a internet, não é um youtuber, não é nada disso pode educar o seu filho, é você que educa. Quem educa é você. De outras fontes pode vir ensino, ensinamento. Agora, a educação é papel, dever e direito dos pais, assumido perante Deus no dia do sacramento do matrimônio, quando vocês, diante da igreja, diante do altar, entregaram-se mutuamente um ao outro em matrimônio. Então é este dever dos pais de educar que nós queremos falar hoje. Mas também educar como? Educar no amor. É a única maneira que a igreja considera que se deve existir. Os filhos nascem como fruto do amor. Da obra de Deus, os pais se tornam colaboradores. Quando se unem em matrimônio, quando se dão um ao outro, quando se entregam um ao outro, e ali, desta união, nasce uma nova vida, é a criação de Deus que está novamente acontecendo, colaborada pela ação dos pais. Esta vida gerada na carne precisa também ser gerada no espírito, precisa ser gerada moralmente, e aí entra o dever dos pais de educar. Eu tenho aqui um subsídio, é uma exortação apostólica do então Papa João Paulo II, chamada A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje. Eu queria ler, eu até tentei ler, mas ficou muito longo o vídeo, então não vou ler. Mas eu penso que vocês se interessem, é relativamente barato, deve ser uns 7, 8 reais um livrinho desse, você encontra nas livrarias católicas ou na internet. Busque comprar, tem um capítulo aqui. Ele fala todinho sobre a família, a missão da família. Mas tem um capítulo aqui que fala só sobre educação. São ensinamentos muito valiosos. E o resumo deste pedaço que eu queria passar para vocês, para que nesses poucos minutos a gente pudesse criar em vocês o desejo de buscar mais, por um lado, e por outro, aguçar em vocês a responsabilidade enquanto pais, enquanto protagonistas na educação dos seus filhos, de que vocês devem educar os filhos para serem boas pessoas, para serem bons cidadãos, para serem pessoas responsáveis, cumpridoras dos seus deveres civis. Mas vocês só vão conseguir ter verdadeiramente êxito nisso, sucesso nessa empreitada, se antes educarem os seus filhos para serem verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele é um bom cidadão. Ele não se corrompe pelo dinheiro, ele sabe que o ser está acima do ter. Se nós temos hoje na política, na vida pública, não só política, no serviço público, quer ele seja pessoas eleitas pelo povo, quer seja pessoas concursadas, quer seja pessoas contratadas, enfim. Se na vida pública hoje, nos 3 poderes, existem católicos, cristãos corrompidos, é porque em algum momento da vida deles, a educação católica, a educação cristã foi falha. Porque um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão, não se corrompe pelo dinheiro, porque sabe que o ser está acima do ter. Porque sabe que a vida, ela tem um sentido muito maior.
um sentido sagrado. É a sacralidade da vida que precisa ser defendida, respeitada. Nós católicos não respeitamos apenas a dignidade da pessoa humana, nós vamos além. Nós reconhecemos na pessoa, além da dignidade, a sacralidade, um traço de Deus presente naquela pessoa. E isso se aprende na família, isso se aprende dentro de casa, não é na escola. A escola passa ensinamentos. E ultimamente o que nós temos visto é que a escola está tentando educar os filhos. Não permitam. Isso não pode. É um dever essencial, original, inalienável dos pais educar os filhos. A escola transfere conhecimento, ciência, a escola transfere uma série de coisas importantes para a formação daquela pessoa. Mas a educação, os valores éticos, morais, se aprende dentro de casa, se aprende com os pais, e não apenas ensinando, mas vivendo. Os pais tendo uma vida ética, os pais levando uma vida moral, uma vida verdadeiramente cristã. Os pais que vivem a oração, os pais que leem a palavra de Deus, os pais que vivem a prática dos sacramentos, os pais que vão à igreja, os pais que caminham em direção ao Senhor, esses estão educando os filhos na fé. Não precisa dizer uma palavra. Se você é um pai mais quieto, mais calado, ou se você é um pai que não se considera tão assim apropriadamente pronto para sentar com os filhos e falar sobre isso com eles, não se preocupe, não é assim que se educa. A educação se dá pela vivência, a educação se dá pelo exemplo. Seja um bom cristão, seja um cristão responsável, consciente da sua pertença a Cristo, consciente da sua responsabilidade, consciente do seu dever gratuito de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo. Vivendo assim, seu filho olha para você, o seu filho que observa você o tempo todo vai aprender a ser um bom cristão. E assim, consequentemente, será um cidadão, uma cidadã respeitada, respeitado, respeitável e que respeita a dignidade do outro, reconhece o valor da vida do outro, reconhece a sacralidade na vida do outro. Que nós possamos, como pais, nos preocupar com os nossos filhos. Eu sei que o mundo não está fácil, trabalha-se muito, muitas vezes chega-se cansado em casa. Às vezes uma jornada longa de trabalho, um dia inteiro, sai de manhã e chega de noite em casa. Mas tire um tempo, tire 5 minutos do seu dia para fazer uma oração que seja mais pequenina com seu filho, para ler um trecho, um versículo da palavra de Deus com seu filho. Seu filho precisa ver você abrindo a palavra de Deus. O seu filho precisa ver você lendo a palavra de Deus, um versículo que seja. O seu filho precisa ver você indo para a igreja, sentar-se na igreja, nos bancos da igreja, participar da Santa Missa, receber o sacramento da Eucaristia, comungar do corpo e sangue de Cristo. O seu filho precisa ver você vivendo como cristão na caridade, no serviço ao próximo, sobretudo aos mais necessitados. O seu filho precisa ver você tendo atos de honestidade, de bondade. E assim sendo, você vai estar semeando hoje para colher no futuro frutos de bondade. Dá trabalho. Às vezes é mais fácil entregar para uma criança um celular, uma mídia eletrônica, deixar ele assistir um vídeo, deixar ele assistir um youtuber. Mas o que está sendo passado para essa criança? O que estão ensinando para o seu filho, no seu lugar? Estão usurpando o seu dever de pai e de mãe. O que estão ensinando para eles? Você sabe? Na escola, você tem acompanhado os professores? O que esses professores estão ensinando para os seus filhos? Eu posso dizer que na faculdade, em algumas delas, não todas, mas algumas, já estão ensinando inclusive que a família é opressora. Já se ensina isso há muito tempo. Que a família é opressora, que família não é bom, que a igreja emburrece, que a igreja te afasta da luz, quando na verdade a igreja te encaminha para Cristo, que é caminho, verdade e vida, que é a luz dos povos. Existe um monte de mentiras que estão tentando contar para os seus filhos por alguns professores. Não permitam, aproximem-se dos seus professores, dos professores de seus filhos, conheçam eles, saibam o que está sendo dito, olhem o caderno dos filhos de vocês, perguntem, conversem com seus filhos, para que vocês possam de fato ensinar os filhos de vocês, para que vocês possam prevenir-se contra essas pessoas que estão tentando usurpar do direito divino, do dever sagrado que o pai e mãe têm de educar os filhos. Dá trabalho. É mais fácil entregar o celular para um filho. Mas e aí?
e os frutos que virão daí. Eu posso garantir para vocês. É mais fácil fazer vistas grossas à educação e deixar que outros eduquem. Dá menos trabalho. Mas os frutos amargos e espinhosos não são os outros que vão colher. É a própria família quem colhe. Por isso, eu te convido a assumir esse trabalho. É um trabalho prazeroso, faz bem para a gente, transforma a vida da gente, faz bem para nós. Os primeiros a colher os frutos somos nós, pais. Mas depois nós colhemos quando vemos os nossos filhos crescendo, em estatura, em idade, mas crescendo também diante da sociedade, tornando-se respeitáveis e respeitadores, tornando-se pessoas verdadeiramente que promovem o bem e, principalmente, crescendo na fé, progredindo na fé e tornando-se cada vez mais filho de Deus entre os homens, tornando-se luz no mundo de sombras e de trevas. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a assumir este dever, esta obrigação, mas também esse direito de educar os seus filhos no amor. Que Deus vos abençoe nesta tarefa. Abençoe vocês, pais, e todos aqueles que desempenham esta tarefa inalienável, esta tarefa que não pode ser delegada nem usurpada, esta tarefa que pertence a vocês, pai, mãe, e aqueles que porventura, por necessidade, estiverem assumindo este lugar de pai e mãe na vida de uma criança, de um adolescente, de quem quer que seja. Sobre todos vocês venha a bênção de Deus para que sejam fiéis a Cristo e cumpram com amor e com alegria o dever de ensinar e de educar no amor a família de vocês. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.